Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inovativos. Nós buscamos trazer uma agenda com os principais líderes e gestores das organizações da economia digital para discutir os principais desafios e tendências que estão nos tendo no mundo corporativo. Tá? Hoje aqui a gente com ilustres executivos que vão trazer um pouco da bagagem deles, experiências, o que eles têm de visão à frente do novo e-commerce que estamos construindo neste momento exato, né? E a ideia é que a gente tenha uma troca fluida, sem protocolos, que a gente possa extrair o melhor dos amigos aqui. Quero ser um facilitador desse bate-papo. E você que está nos acompanhando na sua casa, no escritório, no celular, não deixe de curtir, compartilhar, distribuir esse conhecimento que pode, sem dúvida, contribuir para os seus conhecidos, para a sua rede também, levarem questionamentos para dentro da sua organização, refletirem melhorias de processo, governança, inovação. É isso que a gente quer, deixar legado e trazer conhecimento aí de forma democrática, tá bom? O tema de hoje é compras em modo automático. Bem-vindo à era do e-commerce agêntico. Como eu falei, isso está sendo construído nesse exato momento, não é algo ainda de uso massivo, mas se a gente esperar para pensar a respeito quando foi massivamente introduzido pela consumidor, pelas empresas, a gente fica para trás, né? Então, quão importante é a gente sentar e ter mesas como essa aqui que a gente pode trocar, compartilhar, aprender mutuamente, né? Então, longe de mim querer apresentar os amigos, seria muita ousadia, né? Então, a gente queria, nessa primeira rodada, a gente entender um pouco quem é o Elvio, quem é o Jefferson, quem é o Fran, contar um pouco da sua história como liderança, como chegou onde está e, rapidamente, o que a empresa faz também, para depois a gente iniciar nos tópicos. Pode ser? Uhum. Bora. Eu começo? Vamos lá, pessoal. Eu sou o Elvio Martins, então sou diretor financeiro da Dafit. Eu trabalho já há 15 anos na área financeira, então liderando ali a área de tesouraria, FP&A, payments, então toda a parte ali do back-office, dando toda essa estrutura para as empresas. Então já passei por outras empresas como iFood, Coca-Cola, FEMSA, e tenho aí seguido nesse caminho de aprendizado, essas mudanças constantes que estão acontecendo para a gente evoluir junto com a indústria. Maravilha. Obrigado pela presença, Elvio. Bem, bom dia, obrigado pelo convite, meus colegas também. Meu nome é Jefferson, eu sou hoje diretor regional da BuzzBuddy, né, do BuzzBuddy Buzon Brasil, um grupo, né, voltado ao setor rodoviário global hoje, né, nós éramos só uma empresa nacional, hoje parte de um grupo global. Eu venho de uma trajetória de praticamente 20 anos na indústria, né? Trabalhei na Embraer, acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Com a relevância, né? A importância da indústria aeronáutica no Brasil, onde eu liderei frentes, né? Voltado à eficiência operacional, tecnologia, né? E por aí vai. Maravilha, obrigado aí pela presença. Bom dia, obrigado Marcos, aí a todo o time de Inovativos pelo convite, um prazer estar aqui. Sou Francisco Julián, vice-presidente comercial para a WorldPay no Brasil. Sim. Minha carreira foi movimentada, comecei em startups, em scale-ups, bem na garagem, literalmente, sim. Crescendo aí no mundo de startup, bem, e nesse mundo de fazer crescer pela América Latina essas startups, conheci o pagamentos e aí me enamorei dos pagamentos. E agora há 10 anos, já dentro da indústria de pagamentos, acho que posso dizer que sou um nerd aí dos pagamentos. Infelizmente, eu acho. Estou há 10 anos, como falava, na indústria de pagamentos, há 8 na WorldPay. WorldPay é o maior processador de pagamentos do mundo, cartões de crédito, débito, Pix, Open Banking, basicamente todo o ecossistema fintech passa pela gente. Sim. Meu background antes da WorldPay era finanças, bem, então um pouco isso. Presente em mais de 120 países, é isso? Presente em mais de 120 países, obrigado pelo page aí. Somos presentes em 120 países e para mim o mais interessante é que para nós e mais relevante para nós é que somos o único adquirente presente com a mesma integração em 4 países da América Latina. Sim? Então, no Brasil, México, Colômbia e Argentina, que é uma região muito fragmentada, países muito diferentes, com necessidades de consumidores diferentes, com idiosincrasias diferentes, parcelamento no Brasil, tem meses sem interesse no México, etc. A ideia é poder resolver tudo isso com uma só integração
E talvez durante essa mesa acontecendo, amanhã vai anunciar mais um novo país que esteja entrando e atuando, né? Mas não vamos fazer spoiler, não. Maravilha, muito obrigado, pessoal. Fran e WordPay, gostaria de agradecer de permitirem apoiarem a iniciativa que a gente possa reunir esse grupo aqui e estar discutindo um tema tão relevante, né? Prazer. E, pessoal, a gente teve a internet surgindo ali na década de 60, no contexto bélico, ali na Guerra Fria. Demorou mais de 25 anos para chegar ao consumidor final, ali, em meados de 1995. Internet de escada, Netscape, quem não lembra dessa época ali, né? E um pouquinho mais à frente começou uma especulação gigantesca. A gente tinha uma internet que era estática, né? Uma espécie de cardápio, não tinha feedback, interação, você lia a informação lá e muitas vezes tinha que até voltar para um canal antigo, né? O fax, o telefone. Então era meio que um complemento, ela não tinha a solução por si só, uma experiência, uma interface que de fato resolvia e solucionava os problemas do consumidor. E em meados do início de 2000 a gente vê essa bolha.com, muita especulação, demandando que o mercado entregasse mais do que podia. E, obviamente, isso gerou um crash ali. E aí o mercado teve que se auto-equilibrar para que, de fato, continuasse entregando valor. 2007, 2008 vem a chegada do iPhone, o smartphone. Você deixou de estar conectado na internet com um ponto na parede. O celular passou a ser o grande facilitador de tudo, basicamente, nas suas vidas, surgindo aplicativos e plataformas para intermediar essa interface de conexão entre organizações, usuários, consumidores, facilitando a nossa vida como um todo. E é justamente nessa época que estamos, né? Que é a Web 2.0, intermediada por plataformas que facilitam a experiência. E a gente tem visto, né? A Web 1.0 ela era linear, a Web 2.0 a gente conheceu a exponencialidade, um crescimento no avanço brutal. E aí a gente está vendo um principal agente fomentador dessa exponencialidade, é a inteligência artificial. Em 23 foi o lançamento aí do ChatGPT, que todos nós aí, pelo menos como usuários, já utilizamos. Colocou ali em xeque o tradicional chatbot robotizado. Até o chatbot está ficando mais inteligente, autônomo agora também. Uhum. E aí nós temos a promessa aí dos agentes de IA que vão revolucionar a forma de transacionar, de adquirir produtos e serviços e de consumir. Então esse é o nosso grande bate-papo aqui que temos pela frente. Meu nome é Marcos Carvalho, eu sou o host aqui do podcast dessa edição. Plataforma Inovativos lidera uma agenda, um ecossistema de projetos de conteúdo, inteligência e networking sobre inovação digital e tecnologia. Então sigam aí os nossos canais para ficar sempre antenados nesse tema. Então, nessa primeira rodada, pessoal, eu dei uma leve introdução, né? O que a gente viveu como no início da era do e-commerce. E aí eu queria justamente discutir com vocês essa parte, né? Como cada um de vocês viveu esse início, essa era inicial do comércio digital, o que vocês viam de transformações, desafios que de repente ainda também não foram tão bem explorados, e a gente compartilhar uma rodada olhando um pouco para trás para depois a gente olhar para frente, né? Então, quem quer começar, fiquem à vontade aí. Posso começar, cara. Eu acho que eu vivo essa jornada de e-commerce há um tempo. Então, desde 2017, eu tô no e-commerce e eu tava na Netshoes na época. E voltei agora para esse mesmo setor na Dafit, né? E quando eu comparo os dois movimentos, você olha lá, 2017, você ainda não tinha a tecnologia do celular tão boa quanto agora para você fazer uma pesquisa, né? As empresas não tinham os apps desenvolvidos. Hoje você não abre mais o website de fato. Você vai no app e manda bala. Então você vê ali uma mudança drástica nesses pouco mais 7 anos, 8 anos, em que você sai ali de uma dependência de um computador e até um comportamento de compra muito diferente, que assim, quando eu vejo para aquele olhar, você olhava lá no site, mas primeiro você ia na loja, né? Falava, puta, é isso mesmo que eu quero, é mais barato, lá é mais barato, já sei o tamanho. Acho que até o conceito de showrooming, né? Então você tinha pesquisa no ponto de... no varejo físico e compra online, né? É isso. Então você vai lá já para você saber o tamanho, porque você tinha medo, se ia chegar certo, se dá para devolver. A própria logística reversa não era uma logística como é hoje, robusta, né? Então você tinha aquele medo. Você comprava, você tinha uma resistência muito grande em não comprar onde você não conhecia, estava surgindo alguns. E quando você olha hoje, você já tem um ecossistema muito mais desenvolvido, até do ponto de vista de payments. Porque hoje você vai comprar, tem aí e-commerce gigantes
eu não vou citar o nome porque é concorrente, mas, que ele tem ali toda uma logística que você paga, tem um seller, a própria Dafit faz isso muito bem também, em que fica o dinheiro travado ali. Se você não recebeu a mercadoria correta, se você não fez algo correto, é só você acionar um botão e o dinheiro volta. Então você tem um crescimento nesse ecossistema, essa forma de trabalhar efetivamente, que proporciona muito esse boom do próprio e-commerce no Brasil e no mundo, né? Que hoje você vê aí a Amazon entregando com drone, outras empresas ao redor do mundo também fazendo diversas inovações. Você fala, caramba, onde vamos chegar? E efetivamente a grande discussão, né? Onde vamos chegar? Porque tá tudo evoluindo muito rápido. E até conectando ao que você trouxe muito bem aí, Elvio, acho que o primeiro desafio do e-commerce foi a conquista da confiança, né? É isso. As pessoas estavam acostumadas a andar com dinheiro físico na carteira. É isso. Tocar os produtos, o olho no olho, e surgia uma nova forma, um novo hábito de consumo que ele tinha ainda muito receio. Então, como ganhar de fato essa confiança? E ainda que era uma jornada com muita fricção, né? Tudo logístico, meio de pagamento, todas as fricções ainda estavam por ser vencidas, né? Sim. Então, eu achei muito interessante você falando. E aí, Jefferson, você podendo trazer e complementar a sua experiência, a sua visão, como que essas fricções também foram sendo vencidas aí ao longo desse período, né? Claro. Eu não tenho a mesma experiência que meu colega, né, em e-commerce. Eu venho da indústria e depois, aos últimos 3 anos, eu tenho atuado no setor rodoviário. E como você comentou, né, Marcos, a gente sai de um modelo de catálogo e passa a gerenciar um ecossistema. Hoje, o e-commerce é um grande ecossistema que gerencia, né, mês de pagamento, fraude, né, todas as empresas que estão conectadas com esse ecossistema. Então, o que eu vejo no setor, principalmente no transporte rodoviário, né, quando a gente fala dessa transformação, a gente ainda tem muitas pessoas que não confiam, né, nas plataformas, né? Então, se a gente pegar hoje Brasil, a gente está falando de 30%, 50% em algumas regiões de vendas que acontecem no mundo digital. O resto disso, as pessoas ainda vão comprar suas passagens, vão ainda comprar. Diferente do aéreo, que trabalhou isso lá atrás, né? O rodoviário não fez isso, né? Ou não conseguiu ainda alavancar essa venda online digital. Então, a gente passa por um processo ainda de digitalização dos maiores, né, e mais importantes meios de transporte, né, no Brasil. Então, para a gente quebrar essas fricções, a gente tem trabalhado muito na confiança, né, na segurança das plataformas, e isso acho que tem trazido e favorecido bastante essa transformação. Para a gente que está, né, em São Paulo, em grandes metrópoles, né, a gente avalia ali que, né, você pondera muito antes de comprar uma passagem, antes de fazer, né, uma decisão de compra física ou remota, né, online. Mas em outras regiões do Brasil, isso, né, a rodoviária, né, no caminho da padaria, e você consegue, né, comprar por ali, né, e assim vai, né? Então, assim, eu acho que nós como e-commerce hoje temos essa missão, né, de aumentar a confiança, né? E cada vez mais saindo, né, da confiança do usuário para a confiança algorítmica, né? Então, a gente precisa que os algoritmos confiem na gente, né? Então, acho que esse é esse momento que nós estamos agora, né, de conseguir fazer com que esses algoritmos confiem na gente. A gente já vem trabalhando isso há muito tempo, com SEO, por exemplo, né? Então, a gente vem trabalhando, criando conteúdos, fazendo com que Google e outras plataformas nos reconheçam como autoridade, como, né, relevantes no setor. E eu acho que é um pouco disso que a gente tem enfrentado nessa mudança ao longo aí dos anos. E até ouvindo vocês falarem, acho que vem algo muito nítido, que é maturidade de acordo com o segmento, né? Então, produtos não perecíveis, né? Um equipamento eletrônico, putz, é a coisa mais fácil a gente como usuário comprar e não ter dúvida do que vai receber. Sim. Eu acho que um que ganhou um pouco mais tarde foi a moda, que você tinha muita segurança de vestir, ver se vai ficar bem em você, né? Então, de repente não segue tanto um padrão, mas aí a gente viu que ao longo do tempo foi ganhando e conquistando essa confiança. E eu acho que o setor rodoviário teve um delay ainda comparado com alguns outros, né? E se você vê supermercado perecível, né? A pessoa gosta de escolher a maçã, a banana, a verdura, tá muito mais atrasado ainda, porque tem um bloqueio de consumo ainda, né?
Então, acho que é interessante a gente observar, né? Como cada segmento vai tendo uma evolução de acordo com o que o consumidor espera, né? Que seja entregue. A gente começou a ter não sei se vocês chegaram a pegar a impressora matricial, assim, lá atrás, né? Era um big de um mercado, né? Sim. Então, o setor rodoviário só deixou de imprimir passagem de ônibus em 2019. Não Olha é aí. tão longe assim, né? Se a gente pensar bem, né? Quando você fala, né, da mudança, da transformação de alguns setores, a gente só passou a ter o bilhete eletrônico, né, em 2019, ali na época da pandemia. Então, isso potencializa, né? Então, ajuda, né? Além do trabalho das plataformas, né? Acho que a Buzon e outros players do setor vêm trabalhando, aí nós estamos há mais de 13 anos no mercado, né? Exatamente trabalhando nessa digitalização, buscando esse usuário e a transformação do setor, né? E a importância, você fez a comparação com as linhas aéreas, né? Nós trabalhamos com 9 das 10 linhas aéreas, das maiores linhas aéreas do mundo, e trabalhamos também com muitas empresas rodoviárias no México e aqui no Brasil, sim? E o que a gente viu com o passo do tempo é uma briga, digamos, do ecossistema junto. Sim? Aí tem que ser parceiros para transmitir essa confiança. Né? Como, sempre se diz como, no fraude somos parceiros, etc. Mas na construção da confiança no ecossistema também. Porque se ele não confia no seu concorrente, é difícil que confie em você também. Com certeza. Então, nisso, a gente viu linhas aéreas se consolidando, trabalhando juntas para mudar emissão de tickets, confiança do cliente, chegar diretamente ao cliente. E nas rodoviárias, pelo menos no México, estamos vendo isso também. Então... Eu faço uma relação muito próxima de como eu venho da aviação, né? Como que você faz um avião? Você não faz um avião sozinho. Né? Então, você pega a Embraer é uma grande montadora, assim, né? Ela tem, né, lógico, muita engenharia ali, mas ela acaba recebendo muitos componentes e parcerias fortes de longo prazo, né? E você faz um avião voar, você garante a segurança e tudo isso mais. E muita transparência nas relações. Sim. Eu acho que alguns setores, eles acabam não tendo esse comportamento de parceria, de dividir risco, né? De acabar, né, de alguma forma... trabalhando em conjunto. Mesmo concorrentes, né, eles têm que trabalhar juntos, né, para que o mercado como um todo cresça. E tem espaço para todo mundo. Né? Acho que no final do dia vai ter espaço. Mas se a gente começar um contra o outro, só uma curiosidade também, né, a gente, por muito tempo, as empresas de ônibus mesmo olhavam para a gente como concorrentes, como se a gente estivesse competindo com a passagem que eu estou vendendo deles. Né? Então, essa interpretação mudou. Né? Eu acho que foi outro ponto de fricção que a gente mudou ao longo do tempo, que é o relacionamento com o ecossistema, com os parceiros, para que a confiança fosse estabelecida. Então, hoje eles veem valor. Né? Hoje a gente, né, somos um Mas canal é bem recente, de venda. né, esses debates, porque eu tenho acompanhado, é um setor regulado, né? Sim. E rodoviário, e acho que 2 anos atrás estavam questionando se o modelo ia continuar ou não de plataformas voltadas para ônibus e sistema rodoviário, né? Sim. E acho que, graças a Deus, seguimos avançando e mantivemos e evoluímos, né? Mas o debate estava... Ainda está, assim. Ainda está. É uma luta contínua. É uma luta contínua, assim, né? Mas eu acho que o setor precisa se ver, né, como, né, um player, não é um ecossistema único, né? E fazer isso até mesmo para concorrer com outras plataformas que começam a chegar, né? Outros modelos, né? Então, existe no setor, como o setor é muito, muito regulado, ele acaba, né, impedindo que novos formatos, né, ascendam, né? Então, existe toda uma discussão sobre clandestino, sobre, né, outros players que eu acho que é importante a gente trabalhar juntos. Acho que essa é a mensagem no final do dia. Muito bom. Mas, cara, você tem um efeito de digitalização da economia também, né? Você tem muita gente que ainda não é bancarizado. Infelizmente, o Brasil tem esse problema. Inclusão digital. Que é a pessoa que está ali com troca do dinheiro mesmo. Então, ele não vai no banco depositar para ele comprar a passagem online. Ele acaba tendo essa dificuldade, né? Bom ponto. E a gente vai entrar daqui a pouco no tópico de meio de pagamento. Eu quero saber um pouco da margem de formatos que você tem de transações lá para a gente discutir. Claro. E aí, Fran, queria agora a tua visão desse histórico, né? Acho que você tem um olhar até Latam, você viveu em alguns outros países, como usuário e também como meio de pagamento. Como que você via que essas fricções foram sendo quebradas, esse ganho de confiança veio acontecendo ao longo da bolha do e-commerce até os dias atuais? Sim, como você bem falou, é algo que muda dependendo do país na América Latina, mas também aí, como o chefe dizia, depende da indústria, sim.
Cara, eu acho que a necessidade, sim, resolvida sempre foi a mesma ou similar, né? Que bens, serviços, etc. Dependendo do avanço da tecnologia, foi mudando a forma que essa necessidade foi resolvida. Houveram alguns hitos muito importantes. No tempo recente, acho que a pandemia, sim, fez, que foi trágica, mas fez para o comércio eletrônico que todas as nossas estimações de crescimento e adopção se aceleraram muito, muito, muito. Sim. Sim? Então, o que acontece? A confiança, como eu vejo, a confiança se construi usando o serviço. Bem? E muitas pessoas, especialmente pessoas idosas, não tinham usado o servicio e-commerce, usado, interactuado con Dafiti, con Buzón, etc. Y en la pandemia fueron obligadas a usar y comenzaron a usar más y fueron, claro, esto, o serviço bom, o produto bom, eu posso confiar. Prático, é né? prático, é mais fácil e as pessoas mais novas já vêm com esse chip dentro, né? Isso. Então tem gerações novas que já confiam naturalmente e as gerações que estavam talvez em meios tradicionais, falemos, pela pandemia se acercaram ao e-commerce e aí construiu um círculo de confiança muito maior, né? E agora eu acho que a gente, neste momento, a gente se permite sonhar mais, né? Como estamos aqui, já sabemos que a gente pode ser constantemente surpreendida pela tecnologia e estamos todos muito expectantes ao que vai passar com a gente e-commerce, né? Falamos, na minha carreira falamos comércio físico, e-commerce, m-commerce foi logo, social commerce foi logo nas redes sociais, etc. E agora estamos com agente e-commerce, sim, que estamos aí na ponta do iceberg, como você dizia. Muito bom. Você comentou da pandemia, né? A gente teve uma espécie de digitalização forçada. Muitas vezes um hábito que a pessoa iria tomar seria anos à frente e a situação do comércio físico com as portas fechadas, ele teve que se submeter a isso. Eu mesmo não tinha prática de comprar supermercado, alimentos ali no online e fiz no momento do início da pandemia e achei interessante. Quantas pessoas, né, os mais idosos, foram vivendo essa disrupção porque era uma necessidade real. Ou era assim, ou você não teria abastecimento do seu mercado em casa, assim, né, seu estoque, né? Então foi interessante. E aí a gente costuma falar que foi a idade do cachorro na pandemia. Né? Evolução 7 anos em 1, né, da digitalização. Então foi uma fase aí emblemática. A WorldPay sempre tem estudos muito bons que trazem números do crescimento. Se eu falar algo errado, me corrija. Mas ali na pré-pandemia a gente estava em torno do e-commerce, 3 a 5% do varejo era feito no mundo digital e saltou no Brasil para 12 a 16% pós-pandemia, a depender do segmento ali, alguns mais do que outros, como a gente falou até no tópico anterior, né? Acertei nos números? Total, sim. E ainda é uma criança, Isso. ainda, tem muito para crescer. É. Tem muito para crescer porque não é só a entrega de um produto ou um serviço, agora, e falávamos antes de começar a conversa aqui, o mundo de finanças está sendo disruptivo no e-commerce, né? Esto de finanças embebidas e começam a aparecer esses usos novos que, estamos aqui formando isso. Você falou que é uma criança, se aplica muito bem, né? Olhando para uma visão global, Estados Unidos e China, acima de 40% a 50% do comércio é online, né? A gente está aí abaixo de 20%. Olha o quanto temos para crescer ainda, né? Muito bom. Então, acho que a gente conseguiu traçar um panorama do histórico recente. E aí a gente vai para o nosso próximo tópico. Eu até queria começar com você, Fran. A gente vai discutir agora com a chegada da inteligência artificial, né? O que mudou nesses últimos anos, esses anos recentes, até onde estamos agora. O que você tem observado aí? Dá uma diretriz para a gente poder abrir essa próxima rodada. Olha, como eu falei, meu background é finanças, né? Não é tecnologia, muito menos inteligência artificial e demais. Então, tive que fazer eu tive que fazer um catch-up muito grande quando começou a rodar tudo isso, porque a gente temos evidentemente times fora trabalhando nisto há anos, constante, há 10 anos em inteligência artificial, mas
eu sempre lembro, tem um monte de informação rodando, como usabilidade, agente e-commerce, workflows de AI, um monte de coisas que é tão grande que se você quer abranger tudo, sim, fica um pouco perdido. Para mim, o que mais serviu ao começo foi isto de agente e-commerce que a gente está falando, que, né, como a inteligência artificial tendo agência, sim? Agência é a capacidade de tomar ações com informação e de maneira autônoma. Para mim, uma vez que entendi isso tão simples como a estrutura de tudo, é inteligência artificial, sim, tomando decisões e tomando ações de maneira informada para o usuário, bem? E a partir disso é o que estamos vendo agora, sim, com um monte de conversas e discussões acontecendo sobre segurança, sobre usabilidade, sobre plataformas, etc. Mas a definição que mais serviu para mim de agente e-commerce foi isso, não? A inteligência artificial tendo agência. Sim, legal, ótimo. E agora, Jefferson, e Elvio também, né? Vocês como gestores nas organizações que vocês estavam e estão, nessa primeira etapa que a gente teve o lançamento do ChatGPT em 23, né? Como que foi essa mudança para vocês com uma IA mais inteligente, mais autônoma, mas ainda não no próximo tópico que a gente vai chegar com os agentes de fato que vão executar todos os comandos e às vezes até representar o consumidor na sua figura digital com uma procuração. Mas esse vai para o próximo tópico. Vamos falar então desse movimento recente até aqui, que como vocês com gestores, qual o impacto que vocês vêm vivendo ali nas organizações? Primeiro ponto, eu acho que agora todo mundo fala um português e um inglês perfeito, né? Porque assim, você vê todo mundo já revisando muito na comunicação até, né? Acho que tem um primeiro impacto ali. Hoje nós somos um player global e temos muitas reuniões online, né? Então acho que as IAs começaram a trazer também muito recurso de gestão do conhecimento. Né? Então, muitas reuniões que ficavam em conversas, né, não eram bem registradas, não eram bem, né, criar ata de reunião, essas coisas a gente hoje tem num clique, né? A transcrição da reunião. Então, o volume de dados que a gente começa a ter a partir dessas ferramentas, e esse era o ponto que eu queria trazer. Eu acho que o que mudou recentemente são as ferramentas. Eu era da época ainda, voltando na minha época de indústria, onde a gente criava uns robozinhos que ficavam inteirando com o SAP, né, no RP da empresa, para tentar buscar eficiência, porque a gente tinha que se moldar as transações, as telas, a sequência de telas dos ERPs, que a gente via muita ineficiência em vários sistemas, né? Então, a gente trabalhava nesses robozinhos que a gente chamava, né, para que a eficiência viesse de alguma forma. Acho que recentemente, né, as ferramentas nos estão nos levando a um outro patamar. Hoje a gente consegue fazer isso, né, de forma muito mais simples, né, e os agentes estão vindo aqui exatamente para direcionar essa demanda que para mim estava reprimida. Assim, a gente estava precisando de alguma coisa que nos levasse, né, a um nível de eficiência, um patamar de eficiência diferenciado. E aí, como gestor, né, acho que, né, o Fran traz uma questão muito legal eu era financeiro e tive que fazer uma grande imersão nisso. Acho que existe uma mudança muito forte hoje do perfil do executivo da empresa. Né? Então, hoje o perfil é um cara de tecnologia. Quem não se identifica como um cara de tecnologia já não tem mais fit, né? Independentemente de qual posição, qual cadeira que você esteja. Porque hoje, né, cada gestor ele é um gestor de um ecossistema inteligente. Não que só gerenciar um time não seja, mas é mais complexo e que envolve tecnologia e o ser humano. Né? Existe uma fusão agora dessas duas entidades que o gestor precisa saber, né, orquestrar isso de uma forma eficiente. Acho que é um pouco do... Né? Não sei se meu colega ali... Até sintetizando o que você falou, é ganho de produtividade, né? Sim. Com essas ferramentas todas, você conseguir, com seus próprios braços, utilizando as ferramentas, ampliar muito o alcance do impacto da sua operação, da sua visão estratégica, né? Sim. Muito bom. E para você, Elvio? Eu concordo. Eu acho que é muito isso. A gente vem de um período que tinha diversas linguagens, né? Diversas automatizações que você ia fazendo e usa o VBA dentro de tesouraria para você ir para outros processos. Que você tinha um controle melhor pelo sentido. Você sabia cada pedacinho que ia fazendo, né? Agora você está indo para uma estrutura que te dá uma eficiência muito maior.
né? Um agente, em teoria, ele vai resolver 4, 5, 6 dores, ele vai resolver a cadeia inteira. Se você não entende disso, talvez o que ele está processando ali no meio, você está perdendo algo fundamental, né? O input entra uma coisa, o output talvez não saia o que deveria ir. Mas eu concordo 100% que a gente precisa ser cada vez mais tecnológico, entender muito do fluxo, como que a gente está conectando tudo isso daqui, para a gente saber onde que a gente tem que chegar do outro lado. Porque cada vez mais você não tem mais... Putz, saiu 5 daqui, então você vai entrar 5, pela fórmula tem que dar 10. Você já começa a ter uma cadeia muito extensa para você ter o output só lá no final, para você validar isso aqui de uma outra forma, que aí muda totalmente a dinâmica, né? E isso gera um problema de longo prazo, talvez, né? Porque hoje a gente tem essa base, a gente sabe das etapas, dos processos. A próxima geração que vier, será que eles vão ter a mesma estrutura, o mesmo conhecimento que a gente, né, que está conduzindo essa transformação, tem? Acho que isso gera um problema que não temos resposta, obviamente. Eles vão chegar com o tabuleiro e as peças já postas. Já né? postas, e aí como que, né? Ahí hay batero. Não vai precisar. Mas acho que esse é o... Sim, não, e vocês falavam da produtividade e automatização, e acho que foi como o primeiro caso de uso para IA e demais. Primeira onda, né? E agora eu acho que também tem uma participação muito grande na criatividade da companhia, né? Como, sim, evidentemente todos usamos, acho, para automatizar processos, para automatizar repetições. Tira até o arroz e feijão que a gente fala, né? Exatamente, mas também, cara, se eu estou pensando em uma nova linha de negócios, em um novo produto, em uma estratégia comercial X, é um teammate mais para bater um papo, para fazer um ping-pong aí de ideias, etc. Então, como sim, muito na automatização, mas também eu vejo agora, pelo menos aqui na WorldPay, tomando um rol fundamental na criatividade de que fazemos, como fazemos, etc. Muito bem colocado, Fran. Acho que a gente tem uma certa zona de conforto quando as tecnologias chegam, né? Você está numa modus operandi ali tranquilo, tem que começar a ressignificar a sua atuação, aprender coisas novas, e aí a gente vê aquele sensacionalismo, às vezes, na mídia, né? Os empregos vão morrer, vão acabar, o que será da sociedade com a chegada da inteligência artificial. E se a gente parar para até indo no histórico ainda mais longe do que a gente falou da década de 90 com a chegada da internet, a revolução industrial, né? Você tinha antes tudo feito de modo artesanal, vem a indústria. Você não adianta remar contra a maré. E não vai destruir a sociedade, vai criar novas áreas de atuação. Então, obviamente, que tudo que era apertar parafuso e pode ser automatizado, está sendo ou já foi. Mas, ao mesmo tempo, parte de criatividade vai ser o grande diferencial. E desenho estratégico, planejamento. Então, vai abrir inúmeras frentes com esse olhar agora. E aí, obviamente, para aquele que estava acostumado a apertar parafuso, vai ter que ressignificar a sua função, seu propósito de vida até. Né? Totalmente. E você falou da Revolução Industrial e demais. Quando eu era mais novo, todo mundo falava como tem que saber coding, né? Como tem que saber coding, depois foi ter que saber X, bem? E agora, evidentemente, a nova necessidade para um profissional é saber aprender, né? Todo mundo está falando. Saber aprender constantemente, porque temos certeza, ou tenho quase certeza, que tudo que falemos nós quatro aqui vai ser, falemos, não sei se errado, mas disruptido pela inteligência artificial e vai mudar, e a tendência vai ser outra, e o que tem que fazer é estar constantemente aprendendo. Uma velocidade diferente, exatamente. Né? Porque antigamente, uma geração pegava, eventualmente, uma transformação. Né? Eu, quando eu comecei, saí da escola, ainda existiam, estavam fechando as últimas escolas de datilografia. Então, eu peguei aí no finalzinho da necessidade de saber, né, datilografar. Comecei na internet, então a gente ia pegando, assim, né, uma geração, pegando 1, 2, 3 revoluções tecnológicas. E olha lá, né? E isso deve acelerar, a velocidade que isso vai vir, né? Então, acho que as inteligências artificiais vêm potencializar né, a construção, né, ou acelerar esse processo como um todo, e a gente vai precisar se adaptar, aprender a todo momento. Constantemente. Constantemente. Se não me engano, foi até, acho que o fundador do iFood, não sei,
ou algum outro grande empreendedor digital que falou, agora a grande necessidade é você desconstruir o seu negócio a cada 3 anos, né? Pode ser que não seja nem mais 3 anos, seja antes do que isso. Mas mostra como a gente não pode ficar na zona de conforto. Tem que questionar nosso modelo continuamente, né? Eu não vou explicar todo porque não temos tempo, mas vou recomendar que tem cara que o nome é Tim Urban, sim? Que tem um blog que é Wait But Why, sim? O cara, eu li este post faz 10 anos, mínimo, sim? Que falava ele da inteligência artificial, falava exatamente do que você falou, Marcos, o tempo que pegam as sociedades para dar uma volta 360 ou 180, sim? E trocar completamente. E que esse tempo vai se acelerando cada vez mais, né? Recomendo para vocês e para quem está escutando aí entrar. Boa. Wait But Why. Muito bom. Essas recomendações de leitura são fundamentais, a gente trocando figurinhas. Boa. E agora, para esse próximo tópico, a gente vai entrar onde você puxou muito, né? Dessa procuração digital que a gente dá para um agente que trabalha por você. E isso vai ressignificar completamente, né, a relação entre organizações, empresas e seus públicos, né? E estratégias de SEO, logística, transações, tudo num novo cenário antifraude, né? E como vocês veem, então, essa construção recente, que já está acontecendo, mas não tem uma adesão em massa, né? Como vocês entendem o impacto que vai gerar no setor de moda, ou também para além dele, setor rodoviário, para além dele, para a gente ter essa discussão agora avançando um pouquinho ao que a gente falou nesse último tópico, nesse novo momento que está sendo construído agora e que vai avançar exponencialmente também. Cara, eu acho que a gente entra num momento agora que realmente é tudo novo para todo mundo, né? Então, de fato, você mudou o comportamento de consumo, agora é novo mesmo. Quando você começa a entrar nessa do agente, é o cara que ele vai escolher, segundo lá o seu perfil que você conta pro seu agente e tudo mais, e ele vai efetivar ações, ele vai fazer a compra, ele vai passar seu cartão. Então tem alguns comportamentos. Hoje a nossa indústria, quando a gente fala de payments, ela tá setada de uma forma. Então, por uma compra única do cara mesmo que tá pondo o cartão dele lá, fazendo Pix agora no Brasil, ele não está preparado. Se você for nos antifraudes hoje, não está preparado para ele descobrir se aquilo lá não é uma pessoa, é um robô, se esse robô ele é válido ou não, né? O que a gente estava falando mais cedo, se o robô é do bem ou não. Então, a gente vai ter que ter uma evolução também por esse lado. Como que eu valido isso agora? Porque um agente, ele, em teoria, ele vai poder fazer 10 compras ao mesmo tempo. Você não vai dar 10 cartões para ele, você vai dar o mesmo. Vai ser a mesma pessoa, o Elvio, o Marcos, assim por diante. Então, assim, como que a gente vai encaixar tudo isso daqui, eu acho que é o grande desafio. Até para todo mundo ter confiança, né? Que é o que a gente sempre falou. A evolução aqui sempre tem que ser com base na confiança. Como que eu garanto que o agente ali só está tomando ações efetivamente que eu dei a liberdade para ele tomar essa ação por mim? Onde eu limito ele a tal ponto, e se der alguma coisa errada, no fim do dia é uma máquina. Deu um bug lá, ele tomou uma ação que não. Como que eu reverto ela? Ou como que eu minimizo os danos daquela ação da melhor forma possível para que não seja uma procuração, um cheque em branco que vai vir ali mais alto do que eu posso pagar, né? Então acho que aqui é o cerne da discussão, como que a gente vai chegar lá. E que a gente estava até conversando um pouco antes de iniciar, né? Que a tecnologia como meio, ela pode ser utilizada para uma finalidade boa ou ruim, né? Então, imagina o tanto de crackers aí que teremos, né? Hackers é o pesquisador, cracker é o cara que usa a tecnologia para o mal, né? E quem garante que não é um agente que foi sequestrado e está sendo utilizado ali para... Sequestro de agente. Sequestro relâmpago de agente. Então são várias questões novas aí que a gente vai começar a observar, né? E vai impactar, obviamente, toda o checkout, a transação, as vendas ali de todos os segmentos, seja moda, seja qualquer outro, né, Elvio? Exato. E tem até a relação do pagamento, né? Hoje, quando você faz uma compra na Dafit, a adquirência é Dafit. Se eu estou num agente, aonde que está a adquirência? Quem que é o responsável por aquele pagamento, chargeback? Então, você tem toda uma relação também para as empresas do como que isso tudo vai se organizar para que ela possa dar essa transparência e dar essa proteção para o cliente, né? No fim do dia, o cliente ele tem que ter a experiência
Sim. compra dele. Ele vai comprar, vai ser bem feito, vai pagar, vai receber o produto ou o serviço e ponto. Ele não tem que ter dor de cabeça com isso. E a empresa ali no arranjo que ela faz, o arranjo de pagamento, toda a parte de proteção, como que ela define isso daqui? Porque no fim do dia é uma decisão estratégica, a forma como você monta esses arranjos para que você dê efetivamente essa segurança, essa proteção para o cliente final, né? Que é o centro do processo ali para todas as empresas. Sim. Ou deveria, pelo menos. E eu concordo com você. Bem, A gente concorda com você. Muito bom. Consenso é mútuo. Mas o primeiro ponto que você comenta, Elvio, sobre a gente não sabe ainda. Né? Acho que o primeiro ponto nós estamos construindo assim, e um futuro que quem tem certezas hoje de como será, ou né, que acha que vai estar vivo daqui a 3, 5 anos como empresa, né, como organização, já está jogando errado, assim, já não entendeu como vai ser isso, né? É um processo de cocriação de um lugar onde a gente não sabe onde a gente vai chegar, né? E para isso a gente vai ter que puxar junto desse movimento toda a regulamentação pautada na responsabilidade, né? Você disse, quem foi responsável por isso? Né? Um carro autônomo bateu e matou uma pessoa. Quem que é responsável, né? E não em caso da IA, é o cara da plataforma, é quem né, fez o agente, é o cara, quem que vai ser responsável né, por eventos, né? É uma discussão que está surgindo, né? Se a gente pega a regulamentação em cima disso hoje, ela é mínima, assim, né? Básica, talvez, né? Então, a gente vai aprender muito, né? E vamos precisar construir essas regras, né, para que a gente consiga chegar nesse nível de confiança, de responsabilidade das plataformas, né, de quem está operando isso, e muito em cima de sistemas altamente auditáveis. Né? Então, a gente precisa falar dessa capacidade dos sistemas de né, por que você tomou essa decisão. Né? Então, a gente tem em dados hoje uma estrutura já que garante bastante rastreabilidade desses dados. Mas na IA a gente precisa né, sempre estar preocupado né, em garantir né, essa capacidade da gente auditar as decisões, né? Porque no final do dia, alguém, um CPF, alguma pessoa, será responsável, né? Acho que esse é importante, né? Que a gente precisa ter em mente. E o que você falou é muito real, né? A velocidade da regulação ela é bem diferente da inovação. A regulação vem muito depois de acompanhar o que está acontecendo. E aí ela tenta dar uma diretriz. Mas até se concretizar, então a gente tem por premissa que o que está regulado é o que já está tradicionalmente aplicado. Então, esses debates estão no início da ética, dos impactos, e até a gente chegar numa regulação clara e que também tem uma linha tênue entre você regular demais e impedir a inovação que gere benefício, que permita competitividade, né? É que existem interesses conflitantes também, né? Então, se você falar um governo né, que vai legislar em cima disso e ver o emprego né, sendo impactado, ele vai proteger o mercado. Então, existe, né, os interesses ali não é só estritamente pela inovação, né, que é saudável, né? Acho que são discussões saudáveis, né? E cada vez mais, né, o setor privado participa disso e constrói isso, né? Há muitos participantes, eu acho que esse é um processo que é importante. A gente não precisa sair né, loucamente fazendo um monte de coisa. Né? Sim, concordo totalmente. Na parte da regulação, sou um pouco mais otimista no sentido de, nos últimos anos, eu venho vendo governos bem mais ativos. Sim. Governos, bancos centrais, reguladores bem mais ativos. Antes tardava muito entre a inovação e a regulamentação. Sim. Agora tem... Bom, PIX é um caso estrela de um banco central inovando de uma maneira brilhante e o mundo copiando. Isso. Tem agora, quase um ano já, Estados Unidos com o Genius Act para as stablecoins, que regulamentaram relativamente rápido para as stablecoins, etc. Eu acho que também é uma peça fundamental para a gente e-commerce, mas acho que vai chegar também ao ponto. E indo para o seu tema, Elvio, da confiança, dos chargebacks, quem é responsável demais... Um pouco que falávamos, Jefferson, antes do ecossistema, da importância do ecossistema e ter boas parcerias. Né? Agora sem dúvida. A gente, nosso tema central é assegurar o ecossistema de pagamentos. Segurança, experiência do usuário,
costos, sim, etc. Bem, e a gente trabalhamos junto com OpenAI para ACP, que é o protocolo de Agentic deles, com o Google para AP2, sim, que é a Agentic Payment Protocol, com Perplexity, com Claude. Então, aí, e trabalhamos com nossos clientes, porque ao final do dia nós representamos nossos clientes. Então, temos aí uma mesa de trabalho com os LLMs, bem, que são quienes definem o modelo, nós como representantes do mundo do pagamento e nossos clientes, vocês nestes casos, quem tem a necessidade ao final do dia, né? Então, eu acho que a maneira de chegar, que de novo estamos começando a transitar esse caminho, mas a maneira de chegar a isso é com parcerias, insisto, trabalhando cada um na sua especialização. Integrar, né, os melhores parceiros de soluções para buscar achar esse caminho comum ali, né? Seria muito fácil achar que X empresa pode resolver tudo, né? Que nós, uma empresa de 160 países, que conhecemos o mercado, já conhecemos nossas necessidades, nossos clientes, conhecemos muito bem inteligência artificial, por que não fazemos tudo sozinho? Porque não. E até uma curiosidade que a gente tem observado ali na Inovativos, cobrindo o mercado, o Ivan sempre traz ali na plataforma, é o surgimento do cargo do Chief AI Officer, né? É óbvio que não são todas as organizações, e não sabemos se esse cargo também irá durar por muito tempo. Como a gente falou, estamos construindo agora, mas já observa esse movimento, né? Até complementando aqui esse tópico, eu não sei como vocês têm sentido isso dentro da organização de vocês. Se isso está sendo absorvido pelos gestores já na estrutura atual, ou a tendência é ter alguém fazendo essa curadoria de todas as ferramentas, de todas as novas, os agentes, as IAs, tudo que está chegando de novo, ele que vai ser o responsável por isso para trocar com as áreas. Como que vocês têm observado? Cara, a minha experiência no que eu tenho visto de IAs nos últimos anos, não é que isso vai ser centralizado. Até porque quando você começa a falar de uma cadeia inteira, você não tem mais aquele cara especialista que vai sentar lá numa sala, resolver e vai te entregar. Falar, ó, Marco, tá aqui o sistema, o robô, não sei o que resolveu a sua dor. Você vai ter que conhecer a empresa inteira, você começa a ser mais generalista, você vai ter que ter uma comunicação muito maior, você começa a ter ter gestores multidisciplinares para você se integrar melhor. Eu brinco muito, eu tenho um background de tesouraria muito forte, então lá no começo, quando eu estava na faculdade ainda, o tesoureiro é aquele cara que gestionava o dinheiro, né? Entrou, saiu, aplicou bem, não sei o quê. Hoje em dia não existe mais isso, hoje em dia com qualquer tesoureiro bom, você pega um analista bem ali, com as ferramentas certas, você faz isso em 5 minutos, e você aplica muito bem, então ele já é o cara que ele olha muito mais para o working capital, então isso foi devido por causa dessa automatização do todo. Eu acho que a IA agora vem com a cereja do bolo, né? O tesoureiro, o diretor financeiro, ele não olha mais só a parte financeira, então ele tem que olhar o todo e tudo isso tem que se integrar. O meu agente de IA no financeiro, ele tem que entender muito bem do comercial, dos suprimentos, do RH, para ele pegar informações de lá também, processar o fluxo de caixa, o P&L. Então, acho que isso aqui tem um trabalho que ele é da companhia como um todo. Eu acho que neste momento a gente está dando um peso de algumas cadeiras específicas porque é novo para todo mundo, né? Senão começa todo mundo a fazer um pedacinho e a gente não vai se encontrar nunca. Mas acho que tem pessoas importantes dentro das companhias trabalhando e inclusive ensinando a turma o que é o IA, né? Acho que há 2 anos, 3 anos atrás, eu estava começando no iFood, tinha lá, só usa a IA. Bom, tem uma IA aí X, conversa com ela, vê como isso funciona, que era tudo novo, como funciona isso. Então, você fazer esse treinamento para você, de fato, equalizar a base, e aí, a partir dali, você começar a empoderar a turma. Porque, de fato, você não precisa mais programar efetivamente. Hoje, se você quiser fazer um código em Python, em C, você faz. Obviamente, você tem que ter o cara lá para validar, até dependendo da criticidade daquele código. Mas você consegue potencializar muitas coisas em que a turma, efetivamente, que está lá, que é o cara que a gente comentou que ele tem que ser cada vez mais tech, tem que ter isso no DNA, ele também impulsionar e começar a fechar essa cadeia aqui de uma forma consistente para a organização.
Você começa a ter muito mais uma organização, muito menos departamento. Meu time é financeiro, beleza. Vou fazer o meu e acabou. Você tem que ser cada vez mais integrado. Eu acho que essa cadeira está envolta em todos os departamentos. Então, hoje eu não sou mais um diretor financeiro que olha só o financeiro. Putz, eu tenho reunião com o tech, tenho reunião com o comercial, eu tenho que entender do negócio, eu tenho que ver para onde está indo, eu tenho que olhar novas frentes, eu tenho que entender do negócio, porque da cadeira de payments, cara, todo dia tem alguém batendo na minha porta, putz, eu tenho uma ferramenta nova, um método novo de pagamento, que vai X, Y, Z, tem o Pix, a versão 2 do Pix, tem outra forma de Pix, mas como que a gente encaixa tudo isso? Né? Até para o seu checkout não virar árvore de Natal, que a gente brinca, né? Como que você trabalha isso de uma forma muito integrada com o objetivo da companhia? E aí você chega num ponto final. Em termos de cultura organizacional, se a gente parar para repetir, foi uma quebra de paradigma muito grande isso que você trouxe, porque a gente tinha as áreas nas empresas antes como feudos, né? Sim. Então, todos com uma grande muralha, fechados, defendendo os interesses ali dos resultados internos dessa área. Muitas vezes vinha a área paralela como inimiga, né? Jurídico brigando com tecnologia, que briga com cibersegurança e quer barrar a inovação. Era um duelo interno ali, né? E como que você vê, então, essa questão também aí do seu lado, Jefferson? Hoje estou numa estrutura relativamente mais leve, né? Onde o corpo executivo tem muita autonomia em dados já. Então, eu tenho uma realidade hoje que eu entendo que vai ser conduzida pela liderança instalada, né? Tá. Mas eu vejo que outras organizações, e as maiores principalmente, precisam de alguém para catalisar isso. Né? Não é uma cadeira fixa ou permanente. Sim. É alguém que vai, como o chefe de transformação digital, criaram um papel no passado que vem caindo. Ainda existe, mas o papel dele era de mudança de cultura, né? De transformação. Eu acho que essa cadeira hoje ela é necessária em algumas organizações, mas com papel de transformação. Né? Se ele não tiver a capacidade de fazer isso, né? Descer para toda a organização, ele vai falhar, porque não é uma coisa que ele vai tocar sozinho. Né? Então, identificar bons projetos, onde a gente vai ganhar eficiência, ajudar a organização a se instrumentar disso, acho que é o papel dessa cadeira. Né? E não achar que ele vai ser, né, a empresa no futuro, ou toda ela. Né? Ele precisa construir isso junto com as outras lideranças e formar essa galera que está hoje tocando o negócio, né, que conhece, né, com muita humildade, né, e entendendo como que o negócio, né, vai chegar lá. Né? Acho que isso é importante. Faz sentido. A gente observa muitas grandes corporações aí que tinham a área de inovação, né? Inovação, setor de inovação, que isso vem sendo diluído de acordo com a maturidade de inovação que a empresa ganha. Como se e aí todas as áreas têm que inovar, ali, né? Mas é um processo, né, de maturidade e construção. Sim. Então, acho que a gente vai ver muito capaz grandes corporações com esse Chief AI Officer, para ele conseguir implementar em todas as áreas essa visão. Isso conquistado, muito provavelmente essa área deixe de existir, né? Sim. Sim. Legal, interessante a visão. E a gente indo agora para a questão transacional, né? Então, na economia que temos até então, Fran, a gente tinha 3 pilares que permeavam o mundo de meios de pagamento, né? Um é performance, ganho de escala. O segundo é eficiência, redução de custos. E o terceiro é antifraude. Eu sou entusiasta, estudo, mas eu posso ter esquecido algum. Então, na minha visão analítica, esses eram o tripé que formava aí. Se eu esqueci de algum, você complementa. Então, nesse jogo agora do comércio agêntico, o que muda? Eu acredito que essa tríplice vai se manter, mas obviamente ela vai ser toda revisada, né? Com o impacto do agente de IA. Então, traz a sua visão de toda essa engrenagem transacional, fluida, que a gente precisa ter, mas segura ao mesmo tempo. Onde está essa linha tênue, né? Você quer fluidez, mas tem que ter camadas de segurança ao mesmo tempo. Como achar esse meio termo com a gente interferindo nisso tudo? Bem, sim, estou suspeito, né? Porque, como falei várias vezes, vendo de finanças, eu penso muito em P&L. Sim? Eu acho que, ao final do dia, tudo acaba impactando no bottom line do P&L. Seja incremento de revenue, redução de custos, eficiência, etc, etc. E esses 3 pilares que você falou perfeitamente, que operação, performance, otimização, custos, etc.,
englobam um monte de coisas, sim? O primeiro é, e você falava, Elvio, o cliente começa a se relacionar na interface do LLM. Bem, então a estratégia de pagamentos, para nós vemos a estratégia de pagamentos de ponta a ponta, desde que a gente chama o Customer Journey, sim? Porque o pagamento influi na taxa de conversão, na taxa de aprovação, etc. Então, já estamos pensando em quais desses pilares, como vão trabalhar esses pilares de otimização, principalmente, quando a compra seja feita por LLM, bem? Então, nós vimos trabalhando na WorldPay com a agência de inteligência artificial há 10 anos, talvez. Começou em prevenção à fraude. Bem, todo mundo falava em inteligência artificial, em prevenção à fraude. Lembro as redes neuronais, machine learning, etc. Como tudo isso foi evoluindo, sim. E agora nós estamos muito focados com otimização, sim, que e você falava muito disso, que antes tínhamos um time gigante de otimização que estava olhando dados constantemente de ver como podes otimizar 2 pontos a taxa de aprovação, 3 pontos. Hoje nossos clientes têm acesso a um LLM que já dá os insights para melhorar a aprovação, reduzir os chargebacks em função da sua data. Então, em termos de pilares, Marcos, eu acho que você bateu perfeitamente, já sabe mais que eu, são esses, sim. Quem dera. Eu chego lá um dia. E por isso eu sostenho a necessidade de resolver muito parecida, sim, que, de novo, custos, performance, fraude, mais alguma aí, só que estamos eficientando muito como fazemos isso. E como nós, de fato, como damos a nossos clientes as ferramentas para fazer isso sozinhos, né? Você não ter que interatuar com uma pessoa de seu gateway adquirente para tentar otimizar seus pagamentos, os dados são de vocês. A linguagem pode ser vocês. Por que não faz vocês sozinhos? Então, isso é onde a gente está indo também. Muito bom. E como que vocês têm vivido na organização de vocês, né? Então, acho que uma primeira pergunta é, na Dafit, se você puder trazer informação, as transações hoje, qual a porcentagem? A maior parte é boleto, é cartão de crédito, é Pix? Traz um pouco esse cenário. E aí, depois, como você vê a transação impactada com o agente de AI, que é algo à frente, que ninguém sabemos como será, mas a gente tentar vislumbrar um pouco à frente. Cara, a gente tem aí o evento do Pix que tem influenciado muito, né, na forma de finalização do pagamento. Então, a gente tinha aí massivamente o cartão vence, até porque você tem ali o poder do parcelamento e tudo mais. O brasileiro gosta do parcelamento. A maior fatia está no crédito ali. E você tem o Pix como algo que realmente surpreendeu, acho que o mercado inteiro, cara. Você vê, tem indústrias que você já vê 40%, 45% que é o Pix, tá? No universo de moda, você tem alguma noção? Ele fica por volta de 30% a 35%. Tá, então você tem ali alguns mecanismos de movimento disso, em que garante ali a transação dessa forma. O crédito, na minha visão, olhando para o Brasil como poder de compra e tudo mais, o crédito não vai morrer, é um mecanismo dado, por mais que eu acho o Pix fantástico, acho que a solução do governo foi fantástica, simplificação, toda a questão que você consegue fazer a transação muito simples, com uma conexão muito simples, mas até por uma questão de poder aquisitivo, o crédito não vai morrer. E funciona muito bem, a gente tem um meio de pagamento no Brasil, na minha visão, excelente, acho que é um dos melhores do mundo. Mas tem essa migração, sim, que aconteceu nos últimos 2 anos para o Pix, que efetivamente veio para ficar. Eu acho que eu e acho que nenhuma outra pessoa de finanças tem dúvida que ele aconteceu. Essa transição para o agente, que ainda é algo recente, a gente não sabe o que vai ser, nem mesmo as empresas ainda têm muito definido, que é a grande preocupação, como que vai dar essa interação, né? Ele vai executar a compra, quem vai validar, como que eu sei que realmente aquele agente é válido, é o meu agente me representando.
Como que a gente responsabiliza a decisão daquele agente, certa ou errada, que pode acontecer. Se não era o que eu queria, como que eu cancelo isso, ou como que eu volto atrás, e quais os prejuízos O processo, ou não. meu agente que comprou errado. Entendeu? Puta, no fim do dia você deu a alçada, ele pode fazer, como que eu volto atrás? E assim, nem tanto pensando na questão do comprei uma camiseta errada, porque isso já existe. Hoje você comprou, você mesmo errou, você volta, tem a lógica reversa, você devolve e tá tudo certo. Você tem uma experiência ótima no mercado. Mas de questões que pode acontecer pelo mal, né? Puta, deu errado lá. O antifraude, ele pega até que ponto, até como que o algoritmo do antifraude consegue validar tudo isso daqui, com diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque a gente começa a ter um agente que ele pode fazer um clique ou 1 milhão de cliques ao mesmo tempo. É diferente se eu for comprar lá, por mais apto que eu tô, eu compro 2, 3 coisas no máximo, assim, pra incorporar minha esposa, mas... Mas, assim, tem um ponto ali muito oculto ainda, que a gente não conhece, de como que vai dar essa relação, né? E aí, falando muito dentro da cadeia de pagamento, de eu validar a compra, de eu entender que esse cara realmente é válido, ele tá com as características, ele tá com a chancela positiva, para eu executar a compra, mandar para adquirência, passar em antifraude e seguir com a venda. E aí eu posso entregar. Como que a gente faz isso? Acho que é o grande cerne da discussão aqui, para a gente ter segurança. Lindo, vamos pôr um agente ali e vamos tocar isso de uma forma excepcional, e até como que eu consigo dar a informação para esse agente do meu produto, né? Que é muito esse ponto. Como que o agente vai entender com o que ele tem de informação para ele cruzar com o meu produto, com o meu serviço e der match para ele levar para o Marco. Marcos, tem aqui na Dafit a camisa branca, que é o que você quer, e faz sentido. Então, acho que isso tudo é o que a gente tem que correr para ter essas respostas e se preparar do lado da empresa para a gente conseguir oferecer para o cliente cada vez ter a melhor experiência possível. Bons pontos de reflexão, bem interessante. E só voltando também no tópico inicial, boleto morreu no consumo da Dafit? Ou ainda tem uma margem respirando por aparelhos ali? Boleto morreu, cara, boleto morreu. Morreu? Não faz sentido, né? Sim. Você tem toda uma questão, você tem que emitir o boleto, você tem que registrar o boleto, depois tem toda a conciliação dele, tem um trabalho muito grande, e a experiência do cliente para pagar o boleto, ela é pior do que o Pix, né? O Pix, sem dúvida, ele consegue ser muito mais efetivo, e para a organização o custo é muito menor, né? O custo do Pix ele é infinitamente mais barato do que o custo do boleto. Sim. Então ele praticamente morreu. Em breve, ainda está disponível no checkout a opção de boleto? Não, tem boleto... 10% de desconto? Você dá, cara? Não, o boleto morreu. Já tirou mesmo? O boleto morreu. Tá, interessante. E eu não acompanho tão de perto, acho que a Dafit não fez aquele movimento O2O, né? De ir pro offline e ter lojas físicas. Não. 100% no online, né? 100% online. Então, zero moeda física, né? Zero. A gente acredita muito no modelo online. Sim. E é a estratégia que a gente tem tá certo para seguir. Perfeito. A tecnologia vai estar... Eu discuto e penso como... O rápido que vai a tecnologia, porque antes você tinha que ter boleto por uma questão de inclusão financeira também. Sim. Sempre com estímulo, né? 10%. Por questões de pessoas subbancarizadas, como se gostava, não sei se é assim em português, em brasileiro. E hoje, eu acho que esquecemos muito, ou pelo menos eu esqueço muito rápido, que há 5 anos atrás você tinha que ter questões que aceitem a nota em efetivo, em cash, para atingir essa população. E hoje, por conta de ter neobancos, por ter bilheteiras digitais, por ter novos jogadores, de novo com o Banco Central também regulando ativamente, etc. Hoje todo o mercado, todo o ecossistema pode estar digitalizado. Para mim isso é uma vitória sensacional do ecossistema de meios de pagamento. Sem dúvida, com certeza.
E do seu lado aí, Jefferson, como que O você que eu posso visualiza? dividir Traz um com pouco vocês... também, como que é a fatia de meio de pagamento aí no seu setor? O que eu posso dividir com vocês é que boleto a gente não tem. Não tem? O perfil de compra nós temos 2 perfis básicos assim, de compra. Um viajante esporádico, que viaja de férias, né? Que tem aquele comportamento mais da experiência. E temos aquele viajante mais recorrente, né? Que ele vai, faz aquele trecho ali sempre por conta de trabalho, né? Por conta de alguma rotina que ele tem. Então, ele tem uma frequência maior. Então, a gente não tem, né, boleto ou mesmo... O parcelamento a gente até tem para esse perfil mais de experiência da viagem, mas esse outro perfil, né, do usuário do dia a dia, ele vai pagar à vista ali, seja no cartão, né, ou no Pix, né? Então, a gente tem um alto índice, sim, de compras hoje no Pix ali, bem próximo ali, os dois ali, né, trabalham, vendendo bem. Então, o Pix para a gente também foi uma surpresa, assim. Quando a gente implementou o Pix, bem no comecinho, né, a gente não esperava que seria tivesse essa relevância, né? Uhum. Então, mas o perfil de compra hoje é basicamente cartão de crédito e Pix, né, dentro das plataformas. A Buzon também, nós temos soluções para as empresas de ônibus, né? Então, a gente também oferece soluções B2B. E aí sim a gente ainda tem dinheiro, ainda tem, né, voucher, aí tem uma segmentação ali de, né, como eu comentei, muitas das compras são que ali é no guichê já, né? Tá na rodoviária. Na rodoviária. Que é uma coisa que a gente ainda, assim, a regulamentação está sendo flexibilizada, né? A necessidade do guichê ainda é uma obrigação de algumas viações, não de todas mais, por conta de como é feito. A regulamentação no Brasil, ela é basicamente tem uma nacional, onde interage, onde faz a gestão, né, das rotas, principalmente as interestaduais, e cada estado tem a sua regulamentação das rotas internas. Então, a gente tem ainda não é padronizado isso, né? Então, a gente tem ainda agências que obrigam ainda você manter uma agência física. Mas a gente entende que no médio prazo ali, isso deve, né, cair por terra, e isso vai favorecer também a digitalização desse usuário. Então, nas nossas soluções para aviação, no B2B, a gente vai ter um mix diferente, né? A gente vai ter dinheiro ainda com, né, um alto, né, fatia das vendas. E nesse sentido, porque a gente fala muito de B2C, sim? Mas a disrupção a gente está vendo muito no B2B também. Sim. Acho que as tendências do B2B estão mais orientadas a cartões virtuais, sim? Então, para poder permitir a empresas pagarem empresas e demais, a emissão de cartões virtuais, a gente, como fornecedores de cartões virtuais, do ecossistema em geral, vemos muito nesse sentido também. Sim. E a gente tem um grande volume de vendas que acontece em trânsito, né? Então, você vê hoje motorista com o celular na mão ou com né, um POS na mão para fazer a venda. Então, a gente também tem trazido, né, essas vendas para o digital, de alguma forma, né? Mas é um processo que a gente está construindo junto com eles. E o débito tem alguma fatia ou não? Está tudo no Pix? No online, No online é cartão de crédito, né? No físico ainda existe, né, o débito ainda. Tá. E em termos de e-commerce agêntico e os agentes impactando a transação, como que você vê? É que assim, eu sou muito mais usuário do meio de pagamento hoje, né? Então... Mas traz um pouco dessa visão também, como que você acha que vai impactar a transação na empresa também, né? Sim. Futuramente, a gente não sabe. Mas eu acho que a mudança maior, assim, é que eu vejo o meio de pagamento como o coração do negócio, né? Então, assim... Sem ele não ocorre É ele que vai troca, ali né? fazer o negócio, né? Bombear, assim, né? Então, se eu fosse escolher um órgão do corpo, que meio de pagamento para você é? É o coração disso, né? Porque... a gente precisa disso funcionando todo o tempo ali para que, né, todo o sistema funcione, né? Então, eu acho que a gente trabalhar mais em parcerias. Tá equivocado. A gente pode retornar para o Scamble, né? Eu te dou essa canequinha da Inovativos, você paga o Te dou, pronto. Brincadeira, desculpa interromper. Mas isso já acontece já, né? Você pega essa onda de redes sociais, todo mundo trocando favores, né? Desapega, né? Tem até a grande plataforma ali também. Pois é. Mas eu acho que trabalhar mais próximo, né, dos meios de pagamento e com parcerias, né? Eu acho que existia muito, ainda sinto ainda, né? Uma delegação muito forte, né, para o lojista, para o merchant que está ali como responsabilidades que o meio de pagamento poderia estar muito mais próximo,
né, ajudar a gente, né, a resolver problemas, muito fraude, por exemplo, né, é uma coisa que a gente, né, sofre muito, né, e o Brasil, a gente é especialista nisso, né, isso é muito delegado a quem está vendendo, né. A gente exporta fraude até, né? A gente, até falando com, né, o pessoal de fora, né, do Canadá, Já ouvi bastante. eles, assim, não se espantam como a gente é criativo. O jeitinho brasileiro se aplica a tudo, né? A gente é fera nisso. Tanto que nós temos boas soluções antifraude hoje, né? Então, isso acho que foi também um pouco dessa experiência, né? Então, eu vejo muito mais a aproximação, né? E trabalhar cada vez mais perto dos meios de pagamentos de forma estratégica. Eu vejo novas soluções vindo para pensar em arranjos mais simples até. Eu vejo uma complexidade hoje dos arranjos, né, que dificultam a gente a ativar um meio de pagamento novo, né, ou trazer, quando a gente fala em escala global, trazer né, quando a gente fala de, por exemplo, África, né, o meio de pagamento na África, o que é? É dinheiro, assim, lá você não vai ter a taxa de pessoas com acesso a bancos, assim, em algumas regiões é mínima, né? Então, trazer o meio de pagamento para discutir projetos e desafios de forma conjunta, eu acho que esse é o caminho que eu vejo, né, que esses agentes aplicando nisso vai nos facilitar a resolver essas problemáticas, né? Então, é mais ou menos por aí, mas muito na camada de quem hoje usa, né, consome e se relaciona ali com os provedores desse meio de pagamento. Eu posso só fazer um adendo? Claro. Eu vou falar uma coisa assim que eu acho que isso, a gente exportar fraude, a gente tem, o brasileiro tem uma criatividade foda, mas eu vou falar pra vocês, o nosso sistema bancário, o nosso meio de pagamento é foda, velho. Assim, a gente dá um baile em muito país aí que tem tecnologia, não sei o quê. A gente fala pouco porque a gente brinca, mas o brasileiro sabe fazer muito bem essa parte. Inclusive, o Pix já foi aí estudado por alguns países lá fora como uma solução disruptiva, né? Tanto que eu não conheço nenhum país que eu fui visitar hoje que tenha uma facilidade tão grande de você movimentar dinheiro, independente do que você vai fazer. Movimentar dinheiro, tirar da minha conta, pôr na conta da minha esposa, ou passar o cartão, ou pagar alguma coisa para um Marcos, ou coisa, do que no Brasil, cara. Eu acho Vou te falar, é exatamente assim. A Índia é o único país do mundo, sim, que tem com UPI essa facilidade. O resto do mundo agora tem na Colômbia Brevé, sim, que é um meio de pagamento inspirado 100% no Pix. Bem, de fato, eles se assessoraram muito com o Banco Central brasileiro. Na Argentina tem transferências 3.0, que está começando a ter atração. No México tem... começaram com meio de pagamento que era CODI, sim, depois não funcionou. Dimo, que é dinheiro móvel, também está porque as partes não tiveram o investimento que tinham que ter por diferentes motivos, mas é exatamente o que você falou, Elvio. Você não tem a facilidade, salvo na Índia, não tem essa facilidade de mover dinheiro, tanto peer-to-peer, como a gente fala, como para as companhias. Né? Sim. Muito bom. E indo agora aí para um exercício de futuro, assim, né? Como que vocês... A gente tem desafios diversos, regulatórios, éticos, processuais, governança. E como que vocês entendem eles facilitando de fato a sua vida, como também como usuário? E como que vocês gostariam? Qual seria a compra e o processo de facilitação, né, de consumo que você gostaria que o agente fizesse por você? Para você estar mais confortável no seu dia a dia, na sua casa. Vamos fazer um exercício aí de futurismo, pensando a gente como consumidor, né? O que vocês trazem aí? O que hoje faz parte da sua rotina que você acha que um agente de fato contribuiria para você ter mais tempo com o seu filho, para ler um livro? Eu vou te falar, eu não sou a melhor pessoa para consumo, eu sou ruim de consumo. É a esposa que compra. A esposa que compra. Puta, tô precisando de tal coisa, a esposa se vira. Mas eu acho que, dando a minha pouca contribuição aqui, eu acho que o agente vai ajudar muito é você dar presente pra alguém, cara. Puta, fantástico. Cara, é aniversário de fulano. Você fala, meu Deus do céu. Eles viram pra minha esposa, nem minha esposa sabe. Sei lá. Eu acho que isso vai ajudar muito, cara. Você falar com a gente ali, dar algumas características, sei lá, o cara vai
vai vir alguma coisa boa. É a minha esperança nesse negócio aí. Cara, você falando, eu me identifiquei, porque o ano que eu fiquei mais tranquilo no Natal, eu tenho 4 sobrinhos, 2 irmãos. Chegava Natal, antigamente, passava o dia no shopping, estacionamento lotado, lojas lotadas, dificuldade para pagar, para comer. Era o caos. O ano que eu fui mais feliz foi utilizando o Mercado Livre ali. Uhum. Achei tudo rápido, comprei, chegou no dia seguinte, pra toda a família ali. E já vim embalado, não era uma embalagem que eu desejava de presente, mas cumpri a função. Então, isso, obviamente, eu tive ainda uma jornada de escolher, de pagar, várias fricções no processo que quando a gente tiver, de fato, o agente de AI coordenando e orquestrando isso tudo, vai ser ainda mais fácil, né? Como você falou. Então, eu acho que, de fato, a gente tem um cenário aí pleno à frente. Promissor, né? Muito bom. E aí, no caso, talvez você precise identificar melhor o que seria satisfatório para sua esposa, então, né? Pronto. Muito bom. E do seu lado aí, já? Acho que no contexto de viagem, eu acho que também é uma coisa que vai ajudar bastante, né? Porque eu também sou aquele que compra a passagem, o hotel e depois eu vejo o que eu vou fazer, né? Na hora, descobre lá. Na né? hora, né? Então eu sou aquele que vai com mala pequena, sabe? Não sou muito de me organizar muito para viagens de férias, né? Então, principalmente de férias, né? Então acho que os agentes vão ajudar nessa organização, com certeza, assim, né? Escolher Experiência, né? E até para o negócio, né, da Buzon, né, a gente precisa olhar agora de uma forma muito mais ampla, né, o que é a viagem em si, né, porque ninguém mais é buscado, eu quero pegar o ônibus, quero pegar o avião, eu quero viajar, né, essa é a demanda no final do dia, né, então acho que os agentes vão começar a resolver isso, né, de uma forma muito mais otimizada, porque muitas vezes as pessoas não consideram o ônibus como uma opção de viagem. Sim. Né? Porque não tem acesso, não tem a experiência, desconfiam, não tem a confiança no meio de transporte. Né? Então, muitas vezes, ele nem é considerado numa avaliação, né? Seja de uma viagem pessoal ou até mesmo corporativa. Né? Então, acho que trazendo tudo isso, né, para uma camada, né, de inteligência que consiga otimizar a viagem para você, né, de uma forma que você vai poder falar, poxa, eu vou de ônibus, e vai ser muito mais tranquila a viagem, né? Não vou precisar ir para o aeroporto, né? O tempo de deslocamento às vezes até é próximo, né? Por conta desses acúmulos de esperas que a gente tem, às vezes vale mais a pena ir de ônibus, né? Mais barato, né? Então depende muito da composição. Então eu acho que os agentes vão vir para trazer esse tipo de solução, né? Então você vai pegar o ônibus aqui, vai pegar o avião ali, vai ficar nesse hotel. No dia 1º você já tem aqui um jantar reservado. Pô, você já está organizando toda essa... Né? Para mim isso seria ótimo, porque eu não tenho prazer em fazer essas pesquisas. Tem gente que gosta de fazer, eu acho que é bacana, mas não, acho que é uma coisa que me ajudaria bastante aí. Você tem a jornada, no momento que você sai de casa, aí você tem um período de experiência todo facilitado, até você retornar em casa satisfeito e feliz ali, né? Pois é. Não, e às vezes eu moro em São José dos Campos, né? Então eu saio de lá, para eu chegar até o aeroporto, eu tenho que pegar um ônibus, né, para chegar até o aeroporto. Aí eu pego um voo. Dependendo de onde eu tiver, tem que alugar um carro. Alugo um carro, ou pego um Uber. Assim, são vários... É uma viagem truncada, né? Assim, cheia de interrupções, né? Então, conseguir fazer isso de uma forma fluida também, né? Porque eu acho que ao longo do tempo, a gente vem trabalhando, né? No passado, né, a gente se preocupava muito numa experiência, né? Num visual legal, numa jornada bacana. Acho que hoje a gente está buscando a invisibilidade dos sistemas, né? Quanto mais... Se não precisar ver nenhuma UX, vai ser perfeito, né? Eu acho que é nesse caminho que a gente tem que ir. Transformar esse valor de uma forma que ela nem perceba e fique muito mais próximo da necessidade, sem precisar de procedimentos, de cliques, né? Eu acho que é um pouquinho nessa direção. Boa. Bom. E aí do seu lado, Fran? Para tudo. Não. Não. Eu sou uma pessoa de hábitos, né? Então, as minhas compras de mercado são todas as semanas iguais, sim. Minha roupa entra meu, não sei, closet, não sei como dizer. É praticamente tudo igual. As mesmas calças, mesmas camisas sociais, mesmas camisas, etc. Então, essas compras eu acho que se eu puder automatizar 100%,
faria amanhã. A parte, você falou da pesquisa das viagens. Eu sou essa pessoa. Você gosta? Eu só gosto. A minha parte é viagem, cara. Gosto de investigar. Uso AI para investigar, para perguntar, etc. Mas eu gosto do processo de conhecer a cidade antes de ir e demais. Então, aí estamos em times opostos. Pronto. Eu estava aqui fazendo exercício enquanto vocês falavam. Eu sou pai recente, filho de 3 meses, Matheus. E estava pensando, então, justamente no processo de compra e renovação do estoque de fraldas. Então, consumo intenso. E ele já poder calcular de acordo com o tempo de vida, o peso, a fralda certa e as coisas já toda a jornada otimizada. Então, acho que nesse meu momento facilitaria muito a vida. Que legal. E longe de esgotar o debate, né? A ideia aqui é a gente poder plantar sementes, gerar reflexões, trazer experiências de cada um. Então, teremos muitos debates, trocas, cocriações pela frente. Eu queria agradecer de coração vocês terem cedido o tempo de vocês, a rotina atribulada, para a gente poder sentar, ter esse bate-papo tão amistoso, trocar e juntos deixarmos algum legado, né, para o mercado de conhecimento, de melhorias, né? Então, vocês foram fundamentais para a gente poder cocriar esse conhecimento aqui. Agradecer mais uma vez a WorldPay por estar nos apoiando nessa jornada, tem sido sempre fundamental. E em breve estaremos juntos de novo, né? A gente tem também a descentralização, Web 3.0, cara, mundos aí ainda de certa forma obscuros, mas que a gente sabe que a velocidade é cada vez maior para a gente chegar até eles, né? Então, já deixo o convite para em breve a gente reunir essa turma boa de novo, pode ser até também numa mesa de bar aí, e a gente retomar os debates à frente aí. Mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, acompanhem, estejam conectados conosco aí que vocês vão poder consumir muitos pontos aí que vão gerar a evolução de você como liderança e da sua empresa. Até a próxima. Obrigado, gente. Salve de palmas. Valeu.